Graça e paz, amados. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sempre comigo, com você, amados, e com toda a sua casa, amém? Hoje, amado, eu trouxe uma meditação que se encontra lá no Evangelho de João. João 12, capítulo 12, de 1 a 5, que diz o seguinte: Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, e Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, e enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então de seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: Por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão, e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: Deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto. Porque os pobres sempre os tende convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Palavras de Jesus. Amados, hoje eu vou trazer uma meditação sobre 4 classes de pessoas na igreja. 4 tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Hoje, nós podemos ver que a igreja do Senhor, ela tem avançado. Pelo menos a estatística diz que o evangelho tem crescido aqui no Brasil. Mas outros dizem que a igreja tem inchado, mas eu prefiro crer que o Espírito Santo verdadeiramente está fazendo obras em muitas vidas. Porque a palavra de Deus tem sido pregada. A palavra de Deus aqui no Brasil, ela tem sido pregada na televisão, né? Na internet. Só não ouve a palavra de Deus hoje quem não quer. E ela é a única palavra que tem o poder de libertar a verdade que liberta. E as igrejas, elas estão cheias. Mas hoje eu gostaria de fazer uma pequena meditação desse tipo de pessoas. E aqui eu vou falar só de 4 classes de pessoas que estão dentro da igreja. Primeira posição, a de Marta. O que Marta fazia? Como nós lemos aqui na palavra, ela servia. Era uma ceia. E Marta, ela servia. Ela estava com todo o tempo preparando a ceia, preparando que os visitantes iriam comer. No caso, a visita aqui era Jesus. E Marta servia. Ela servia um convidado muito especial, que no capítulo anterior havia ressuscitado o seu irmão Lázaro. Porque como nós lemos aqui, capítulo de João 12, verso 1, foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e quem
ressuscitara dos mortos. Então Jesus tinha sido convidado para essa ceia, para esse jantar. E era um convidado muito especial que Marta estava servindo. É errado, no caso de Marta que está servindo? Com certeza não, ela estava fazendo a parte dela, que é servir. E ela estava servindo um convidado muito especial. Amém? E Lázaro, o irmão de Marta e o irmão de Maria, era muito querido pelas suas irmãs. Mas ele havia morrido. E Marta correu para os pés de Jesus, dizendo para ele, se ele tivesse chegado antes, aquilo ali não teria acontecido. O irmão dela não teria morrido. Mas isso para Jesus, amado, não significa nada. Porque Jesus chegou na hora certa e ele ressuscitou Lázaro. E depois disso só foi festa, festa. E Jesus estava sentado aqui, na mesa, junto com os 3 irmãos. Nós nos colocamos como Marta aqui, por quê? A posição de Marta, ela servia. E nós queremos servir o melhor para o nosso convidado, não é verdade? Quando nós fazemos o convite a alguém para ir jantar ou almoçar na nossa casa, nós queremos oferecer o melhor para o nosso convidado. Nós fazemos a melhor comida, preparamos a melhor comida com carinho, pensando naquele convidado. Então, Marta aqui, a posição dela foi essa, de servir, de preparar aquele alimento. Então, amados, ela estava dando o melhor de si, o melhor que ela tinha. Ela se dedicou o máximo para dar o melhor para o seu convidado. E esse convidado era Jesus. E a minha pergunta é: o que você tem de melhor para dar ao Senhor? O que você tem de melhor para dar ao Senhor hoje? Ele te pergunta nessa hora: o que você tem de melhor para oferecer ainda hoje? Você tem dado o seu melhor para Jesus? Era o que Marta estava fazendo aqui. Ela estava procurando oferecer o melhor, dar o melhor de si para Jesus. Essa foi a primeira posição que eu estou aqui, amados, meditando com vocês. E a segunda posição, nessas 4 classes de pessoas que essa passagem cita, esses versículos que eu li para vocês, amados, essa segunda posição é a de Lázaro. O que Lázaro fazia? Ele estava à mesa, comendo com Jesus. Lázaro estava à mesa. Este verso apresenta Lázaro comendo. O que significa isso? Lázaro à mesa comendo com Jesus. Nós podemos aprender, amados, que Lázaro, ele estava aberto a todos os pratos. Todos os pratos que a irmã dele, Marta, tinha feito e que estava servindo ali na mesa. Isso significa o quê? É o privilégio de ter Jesus à mesa. Lázaro estava ao lado de Jesus, comendo junto à mesa. É um privilégio que Lázaro estava tendo. Uns reclamam, algumas pessoas reclamam. Ah, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu não gosto de Giló.
Eu não gosto de comida salgada ou sem sal. As pessoas têm os seus gostos. E Lázaro estava aqui se sentindo privilegiado. No seu interior ele estava feliz, ele estava agradecido. Porque Jesus o havia ressuscitado. Jesus estava ao lado dele junto à mesa. Mesa, amado, é lugar de comunhão. Mesa representa comunhão. Então Lázaro estava muito feliz de estar à mesa com Jesus. A mesa também, amados, é um lugar de alimento. É um lugar de pão. Mostra o apetite que nós devemos ter pela palavra de Deus. É o que significa que o pão, o alimento, como Jesus mesmo diz na palavra dele, que ele é o pão da vida. Então, mesa, que é o lugar de alimento e de pão, mostra o apetite que nós devemos ter para com a palavra de Deus. Que nós devemos ter fome e sede pela palavra de Deus. Lázaro estava aqui se saciando com o alimento que estava à mesa. Mas com certeza muito mais com as palavras que estavam saindo da boca de Jesus. A necessidade que nós temos de comer a palavra de Deus, que é o nosso alimento espiritual. A necessidade que nós temos de comê-la. Por quê, amados? Porque alguns já perderam esta fome. Alguns já perderam e outros estão perdendo esta fome. Esse apetite espiritual. Mesmo não gostando de certos tipos de alimentos, muitos reclamam e ficam escolhendo o que vai comer. Reclamam de tudo. Como eu falei lá no anteriormente, eles reclamam de tudo, reclamam, eu não gosto de jiló, eu não gosto disso, reclamam do sal, do tempero, etc. Então, estar à mesa com Jesus significa o quê, amados? Está aberto para que o Pai vai trazer. Confiando que Ele vai trazer o quê? O melhor. Porque Deus sempre tem o melhor para mim, para você. Se nós estamos ali, à mesa com Jesus, nós estamos abertos para receber o melhor, aquilo que Ele tem para nós. Porventura, como diz a palavra lá, a palavra de Deus, porventura se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou peixe, lhe dará uma serpente? Não, amados. Se nós pedirmos pão, vamos receber pão, não pedra. E se pedirmos peixe, vamos receber o quê? Peixe e não uma serpente. Então nós devemos estar abertos ao alimento que o Senhor nos dá. Nós devemos traçar, como diz algumas pessoas, eu vou traçar tudo. Então, nós podemos dizer, Pai, eu vim comer não aquilo que eu quero, mas aquilo que Tu trazes para mim. Nós devemos dizer isso ao Senhor. Nós devemos dizer que nós viemos só comer aquilo que nós precisamos. Aquilo que Ele tem para nós, não aquilo que nós queremos. Então, amados, nós vimos aqui, por enquanto, duas posições. A de Marta, que servia,
a de Lázaro sentado à mesa, se alimentando das palavras de Jesus. Ao mesmo tempo que ele se deliciava com a comida de Marta, que ela havia preparado com tanto carinho, ele também se alimentava das palavras que saíam da boca de Jesus, que era alimento espiritual. Então Lázaro, ele estava sendo bem nutrido. Depois de uma ressurreição daquela, eu acredito que ele estava com muita fome e sede. Aleluia! Glória a Deus! Agora nós vamos para a terceira posição. Qual é a terceira posição? A de Maria. Maria, ela adorava. Ela estava ali em todo o tempo prostrada aos pés do Senhor, maravilhada, adorando ao Senhor, oferecendo o melhor que ela tinha. E o que Maria tinha de melhor? A Bíblia fala ali que era um perfume, uma perfume de nardo puro. O nardo puro, um perfume caríssimo, precioso. O nardo ele era uma planta odorífera que tinha um perfume penetrante, extraído das raízes. E este perfume, naquela ocasião, valia 300 denários, que equivaliam, para os nossos dias, que equivaliam 300 dias de serviço de um trabalhador. Quer dizer, era um perfume valioso, um perfume caríssimo. 300 dias de um trabalhador, era o salário de um trabalhador, era o preço que custava esse perfume de nardo puro. Então, amado, na moeda romana, era um salário de um dia de trabalho. 300 denários, 300 dias de um trabalhador. Era o que Maria estava oferecendo ao Senhor. E o que ela fazia? Ela derramava esse perfume aos pés do Senhor. Aleluia! Oh, aleluia! Ela derramava esse perfume aos pés do Senhor. Ela nem sabia o que estava fazendo. Ela já estava preparando o Senhor para o que ele havia de sofrer lá na frente. E ela chorando. A Bíblia fala aqui, amado, na passagem que nós lemos, que ela enxugava os pés do Senhor com seus próprios cabelos. Ela derramava o perfume e ela enxugava os pés do Senhor com seus cabelos, no modo de adoração a Ele. Ela estava ali, de joelho aos pés do Senhor, adorando a Ele. Verso 3 do capítulo 12. Então Maria, repetindo, amado. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço, de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com seus cabelos. E o que aconteceu, amado? E a casa se encheu com aquele cheiro de unguento. A casa se encheu com aquele cheiro gostoso, daquele perfume caríssimo. Oh, Shoyanai, aleluia. Então, amado, nós vamos lá agora para a quarta posição, que é a posição de Judas. A posição de Judas. Mas antes, amados,
de ir para a posição de Judas, ainda tem algo ali em relação a Maria, porque Maria, ela estava dando o seu melhor, assim como Marta estava dando o seu melhor, Lázaro dando o seu melhor ali, ouvindo o que saía da boca de Jesus. E essa posição de Maria, ela também chama muita atenção, porque o adorador, ele não mede preço. O verdadeiro adorador, ele não mede preço, esforço. Ele procura sempre dar o melhor de si para quem ele adora. E aquele convidado ali era muito especial para Maria. Tanto que ela estava a seus pés. Ela estava ali diante dos seus pés. O verdadeiro adorador adora em todo o tempo e nunca irá medir esforço e procurará dar o melhor que possui para o seu Senhor. É essa a posição de Maria, prostrada nos pés do Senhor, adorando o Senhor, sem medir esforço. Ela não viu o valor do preço daquele nardo puro. Ela derramou todo aquele perfume sobre os pés de Jesus. E aquele perfume foi exalando de uma tal maneira que tomou toda a casa. Aí nós voltamos para a quarta posição, que é a de Judas. Judas, que é essa quarta classe de pessoas, o que ele faz? Qual é a posição de Judas? De murmurador. De murmurador. Judas representa aquela pessoa que só sabe murmurar, criticar. Representa a posição daquele crente que está na igreja como um tropeço. Não faz nada para ajudar e ainda critica aqueles que fazem. Assim como ele criticou a Maria. Então, versos 4. Então, um dos seus discípulos, Judas Iscariote, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse: por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiro e não se deu aos pobres? Será que ele estava mesmo preocupado com os pobres? Pela atitude dele? Pelo que nós conhecemos de Judas, pelo que lemos? Claro que não. O interesse dele ali não eram os pobres. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, verso 6, mas porque era ladrão. Ele era um ladrão. Ele tinha a bolsa para onde ia as ofertas, e ele tirava o que ali se lançava. Então ele era um ladrão. Ele não entendia nada do que Marta estava fazendo, do que Maria estava fazendo e do que Lázaro estava fazendo. Ele não sentia nem o cheiro daquele perfume que estava exalando toda a casa. Então, amados, 4 posições. Marta servia, Lázaro à mesa, se alimentando, Maria adora, e essa outra posição que é a última, que é a de Judas, que infelizmente é uma das 4 classes de pessoas que estão dentro da igreja, que só sabe reclamar, que só sabe murmurar. A pessoa reclama: isto não está bom, devia ser assim, devia ser daquele jeito, podia ser melhor. É aquele crente que vê o irmão levar o melhor copo com água
para o seu pastor. Um diácono que leva um copo de água para o pastor, porque o pastor está lá pregando a palavra. E ele diz que exagero, puxando o saco do pastor. Amados, tem esse tipo de pessoa dentro da igreja? É uma pergunta. Tem esse tipo de pessoa dentro da igreja? Então, amados, o perfume ali de nardo, o perfume que Maria estava ali derramando sobre os pés de Jesus, aleluia, oh, aleluia, ele tomou toda aquela casa, aquele cheiro gostoso, aquele perfume agradável, precioso. Ele tomou toda aquela casa, menos o nariz de Judas. Menos o nariz de Judas. Então, amados, qual é a lição para nós através dessa passagem? Para terminar, Lázaro, a mesa, representa o apetite que nós devemos ter pela palavra de Deus. Constantemente ter fome, sede dessa palavra. Alimentar bem o nosso espírito. Pois muitos estão perdendo essa vontade de estar à mesa espiritual. E lá no profeta Amós, anote aí, profeta Amós, um dos profetas menores, capítulo 8, de 11 a 12, diz o seguinte: eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem de sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. E irão vagabundos de um mar até outro mar, e do norte até o oriente, correrão a toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não a acharão. Então, amados, eu creio, pelo que eu entendi aqui, que vai chegar um tempo em que muitos vão querer buscar a palavra, muitos vão querer ouvir a palavra e já não vão encontrar mais. Não vão encontrar mais. Porque ela vai ser retirada. Muitos correrão de toda parte buscando a palavra do Senhor e não acharão. E Marta, amados, Marta e Maria, ela representa a igreja de Jesus aqui na terra. E a igreja de Jesus é para servir, alimentar e adorar. Marta servia, representa a igreja de Jesus. Lázaro à mesa se alimentando, representa a igreja de Jesus. E Maria aos pés de Jesus adorando, aleluia, representa a igreja de Jesus. E agora a hora vem que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai. É a posição de Maria, de adoradora. Representa também a igreja de Cristo aqui na terra. É o que nós somos. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos o corpo de Cristo, onde Ele é o cabeça. Aleluia! Chamado, amado. Chamado. É um chamado.
Para terminar, qual é a sua posição nesta igreja? Qual é a sua posição na tua igreja, meu irmão? Qual é a sua posição na tua igreja, minha irmã? Qual é a tua posição na igreja, Rosane? Qual é a tua posição? Eu me pergunto. Você está servindo? Adorando? Ou murmurando? Amém, amados? É um chamado. É um despertamento. Qual é a sua posição hoje na tua igreja? Você não está na posição de Marta, de Lázaro, de Maria, ou na posição de Judas? Então, amado, esta foi a meditação que eu trouxe para os amados hoje. E como eu falo sempre para os amados, eu recebo também os puxão de orelha do meu pai. Porque Deus, como pai, ele também muitas vezes, ele não disciplina. Todas as palavras que eu tenho colocado aqui, que eu tenho gravado, eu medito nela primeiro, eu recebo. Muitas vezes até choro na presença do Senhor. Glória a Deus, porque nós precisamos, amado, rever como está a nossa vida diante de Deus. Aconteça o que acontecer, nós devemos estar na posição que Deus nos chamou e que Ele nos colocou. Amém? Que Deus abençoe, amados.